pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui fazer a gravação e a correção das nossas questões de direito do trabalho. Fazendo um panorama geral da nossa prova, tanto de direito quanto de processo do trabalho. O que a gente conseguiu perceber da nossa primeira fase do 30º exame de ordem? Em primeiro lugar, as questões, os enunciados aqui, eram bem extensos, o que tornava a prova um pouco mais cansativa. Ou seja, a gente já entra, na verdade, na prova com todo o nervosismo que é inerente à nossa própria pressão, é inerente à pressão externa que nós sofremos para estar naquele momento ou para ter estado naquele momento do dia da prova. Então, é comum e é muito natural sentir essa pressão. E aí, quando a gente se depara com enunciados muito extensos, muito longos aqui, a gente tem que essa situação, esse cansaço, ele chega mais rapidamente. No entanto, ainda que tenha esse enunciado mais extenso apresentado na nossa primeira fase aqui do 30º exame de ordem, eu consigo perceber uma diferença nítida entre temas de direito e processo do trabalho e grau de complexidade dentro dessas duas matérias também. Analisando as duas provas, eu tenho para mim que a prova de processo do trabalho ela foi uma prova mais tranquila, foi uma prova mais legalista, né? A prova de direito do trabalho, ela também estava ali, trouxe conteúdos todos, sem exceção, que foram abordados em todas as nossas aulas de primeira fase. Me tranquiliza muito em relação às questões cobradas. Segundo ponto de direito do trabalho. Todas as questões que foram cobradas de direito do trabalho fazem parte daquele grande tema que eu sempre falei para vocês, que são temas que são cobrados de forma reiterada na nossa prova. E aí, no 30º agora, também se confirma a reincidência desses temas. Jornada de trabalho, contrato de trabalho, questões referentes à remuneração. São temas que aparecem com uma certa reincidência dentro dos nossos exames e que sim foram cobrados, ok? Considerando essas situações aqui, o que eu achei da prova de direito do trabalho? Por que eu entendi que a prova de processo do trabalho estava um pouco mais tranquila a ser resolvida? Porque a prova de direito do trabalho ela estava muito mais de compreensão e entendimento. Isso quer dizer que se você decorasse os institutos ali, provavelmente isso te induziria ao erro, porque você precisaria compreender, entender ali todos os institutos dentro do direito do trabalho. Perfeito? Feitas essas considerações iniciais, então vamos para a correção das nossas 6 questões. Estou corrigindo a prova tipo 1 branca, combinado? Vamos lá. Primeira questão 70, falava sobre o pagamento do 13º salário. O 13º salário é uma gratificação natalina prevista na Constituição Federal e regida também pela Lei 4090 de 62. Ela é paga, em regra, com uma única parcela até o dia 20 de dezembro de cada ano, porém ela pode ser dividida em 2 parcelas conforme estabelece a legislação. A primeira parcela deve ser paga entre os meses de fevereiro e novembro e a segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Na nossa questão, dava indícios de que o empregado ali poderia ter um pagamento diferenciado, destacado do 13º salário em razão da sua jornada. Mas a jornada estipulada para o trabalhador nada influencia aqui no pagamento do 13º salário. Então, nossa alternativa correta, considerando essas situações, era a alternativa B, que falava que o pagamento do 13º salário poderia ser feito em 2 parcelas, sendo a primeira entre os meses de fevereiro e novembro e a segunda até dia 20 de dezembro. Próxima questão, 71. A questão 71 trazia a situação de 4 empregados que tiveram seu contrato extinto por espécies e modalidades distintas aqui de extinção do contrato de trabalho. A gente falava do Davi, que foi aposentado por invalidez, Heitor, que pediu demissão, Lorenzo, que foi demitido por justa causa, e Laura, que teve a rescisão do contrato por mútuo acordo. Considerando essas 4 situações e espécies de extinção do contrato de trabalho, o nosso examinador nos questionou em qual dessas situações os empregados teriam direito aqui à percepção e à movimentação do FGTS, da conta vinculada do FGTS. Considerando a situação, a aposentadoria por invalidez é uma das causas de possibilidade de movimentação da conta vinculada do FGTS? Não sei. Aonde que está essa possibilidade prevista na lei? Artigo 20 da Lei 8.036 de 90 estabelece a possibilidade de movimentação e as hipóteses legais de movimentação da conta vinculada do FGTS, sendo a aposentadoria uma das situações.
Demissão por justa causa e pedido de demissão não são situações aqui que permitem ao empregado a movimentação. Agora, extinção do contrato por mútuo acordo, sim. Não somente o artigo 20 da Lei 8.036 de 90, mas também o artigo 484-A, em seus parágrafos, estabelece que o empregado poderá movimentar o limite de até 80% dos depósitos relativos do FGTS. Considerando, então, que apenas Davi e Laura têm a possibilidade de movimentação e saque do FGTS, nosso gabarito correto é a alternativa A da questão 71. Questão 72. A questão 72 poderia nos induzir ao erro porque o nosso examinador bateu muito na questão de entidade familiar, falando que João e Maria eram funcionários de uma mesma empresa, só que Maria ocupava um cargo de confiança e em razão deste cargo e comprovada a necessidade absoluta da prestação de serviços, ela foi transferida para uma outra localidade diversa do seu domicílio, sendo que eles moravam em Fortaleza e ela foi transferida para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Considerando essa situação, então, o nosso examinador queria saber se essa transferência de Maria teria sido correta aqui. Gente, o fato da entidade familiar ou o fato do marido trabalhar na mesma empresa, isso nada interfere na questão da transferência. Isso poderia vir a implicar se os dois fossem servidores. E aí, servidor, em eventual situação de remoção, um tem direito a acompanhar o outro ali na família. Só que isso não tem previsão na CLT dentro da relação de emprego seletista. Razão pela qual, então, preenchidos os requisitos legais para a transferência de Maria, qual é? Ela está dentro do parágrafo 1º do artigo 469 da CLT e ainda a transferência dela cumpriu o requisito da súmula 43 do TST. Qual seja esse requisito? De comprovar a real necessidade do serviço para a transferência sob pena dessa transferência ser considerada abusiva. Ou seja, a transferência da Maria está correta? Está correto. Nosso gabarito, então, da alternativa 72, gabarito letra D. Não há óbice para transferência que poderá ser realizada sem que haja obrigação da empresa transferir o João. Ok? Próxima questão. Questão 73. Falava que Vera Lúcia tinha um contrato de trabalho e que a jornada deste contrato foi estipulada em escala de revezamento e que a estipulação dessa escala estaria prevista em sede de norma coletiva. Pessoal, presta atenção. Hoje, de acordo com o artigo 59A da CLT, eu posso estipular a jornada em escala de revezamento através de acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. A forma de estipulação está correta? Está. Mas o que acontece no caso específico da Vera Lúcia? Ela pode realmente trabalhar 12 por 36? Não. Por quê? Porque Vera Lúcia tem apenas 17 anos. E aí, o inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal veda, proíbe aqui o trabalho do menor em horário noturno, em local insalubre ou perigoso. Razão pela qual, então, o trabalho realizado aqui por Vera Lúcia é um trabalho que? É um trabalho proibido. A alternativa correta é a alternativa A. A hipótese trata de trabalho proibido, ok? Alternativa da questão 74, alternativa A. 73, desculpa, de Vera Lúcia, A. Questão 74. A questão 74 falava sobre convenções coletivas de trabalho e as possibilidades que eu posso ou não negociar dentro de eventual norma coletiva de trabalho. O artigo 611-A da CLT traz ali todos os direitos que são passíveis de negociação através da norma coletiva e o 611-B fala justamente daquilo que eu não posso negociar por norma coletiva. Ele trouxe para nós 4 situações. A possibilidade de anotação de ponto através de um aplicativo. Posso negociar isso por convenção? Posso. Segunda situação, ele falou que houve uma redução do intervalo intra-jornada para 20 minutos nas jornadas dos empregados que estavam submetidos até 7 horas diárias. A convenção ou o acordo pode negociar intervalo intra-jornada por tempo inferior a 30 minutos? Não, não posso. A redução é do intervalo de 1 hora e eu posso reduzir para até 30 minutos mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Essa permissão está no inciso 3º do artigo 611-A da CLT. Então, já encontrei um problema quanto à cláusula que está estipulada.
Segunda, posso estipular um banco de horas em caráter anual? Posso, banco de horas, inclusive, para que ele tenha essa compensação anual, ele precisa ser estipulado através de uma norma coletiva. E a última era em relação à PLR. O artigo 611-A, em seus incisos, também permite aqui a estipulação e as condições para pagamento da PLR através de norma coletiva. Considerando essas 4 estipulações, o que está incorreto, o que não deveria ser negociado aqui? Alternativa aqui, B, é nula a fixação da pausa alimentar inferior a 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas, mesmo que por norma coletiva de trabalho, ok? Próxima questão de número 75. Edmilson é vigia noturno, Paulo é vigilante e Letícia é motociclista e utiliza a moto como ferramenta de trabalho. Ou seja, o nosso examinador quer saber aqui se esses 3 empregados exercem atividade perigosa e, então, se tem direito à percepção do adicional de periculosidade respectivo. O que acontece? Edmilson, aqui, ele é vigia noturno. Vigia noturno, por si só, não tem direito ao adicional de periculosidade. Agora, Paulo é vigilante, segurança armada, segurança patrimonial e pessoal está previsto no artigo 193 como atividade perigosa, assim como a atividade da Letícia, que utiliza a moto como ferramenta de trabalho. Considerando essas situações, então, a questão 75, a alternativa A. Paulo e Letícia exercem atividade perigosa e fazem jus ao adicional de periculosidade. A atividade de Edmilson não é considerada uma atividade perigosa e, por isso, ele não deve receber, então, o respectivo adicional. O adicional de periculosidade, ele é um salário condição. Isso quer dizer, eu preciso verificar a condição que sustenta e que fundamenta o pagamento dele para o empregado fazer jus. Ou seja, eu preciso ter o fato gerador e esse fato gerador decorre do quê? Decorre de previsão legal. Onde está essa previsão legal? No artigo 193 da CLT. Combinado? Com isso, então, finalizamos a nossa correção das questões referentes a direito do trabalho. E na próxima aula a gente continua corrigindo as questões de processo do trabalho. Quero desejar a todos uma boa sorte na segunda fase. A gente se encontra na segunda fase. Qualquer que tenha sido a sua opção, o importante é que você tenha escolhido a segunda fase da sua afinidade. Pessoal, mais uma vez, obrigado e até daqui a pouco na correção de processos do trabalho.